Meu nome é Andréia Canona, advogada de imigração do escritório Andrade Canona, em Miami, nos Estados Unidos, e hoje vou falar com você sobre um tema técnico: parole. O que é parole? Bem, o termo parole tem várias descrições dentro do dicionário jurídico americano. No contexto criminal, parole seria quase que uma liberdade condicional, mas no contexto imigratório, ele tem uma característica única. Dentro das leis de imigração, especificamente na parte 212 D5A do Código de Imigração, existe uma permissão, uma autoridade que foi dada pelo Congresso aos agentes de imigração americano para que permitam entrar certas pessoas nos Estados Unidos que não têm visto, que não conseguem ter o visto, e que essas pessoas podem entrar nos Estados Unidos por razões humanitárias, ou se, por exemplo, elas têm alguma situação importante aqui a ser resolvida como uma corte. Então, caso a caso, as autoridades americanas permitem essas pessoas entrarem depois que é feito esse pedido. Bom, o parole não é uma admissão, ou seja, você não chega a entrar dentro da lei conforme quando você apresenta um visto. Ele é apenas um período permissivo dentro dos Estados Unidos. E ele é dado muito raramente. Antes, quando tinha a questão da parte do pé seco, pé molhado, que era permitido aos cubanos, o que acontecia? Eles chegavam nos Estados Unidos, ou pela fronteira, ou pelo mar, e ao chegar aqui, eles automaticamente tinham a permissão, dentro dessa política do pé seco, pé molhado, a pedir um parole, ou seja, pedir para serem permitidos a entrada nos Estados Unidos. E isso, eventualmente, autorizaria que eles pudessem fazer o ajuste cubano. Porque para você fazer um ajuste de status, que é você obter o seu green card dentro dos Estados Unidos, você tem que ter sido paroled, ou seja, entrado com essa permissão temporária, ou entrado com o visto. Então, nós vemos que o contexto da palavra parole é uma coisa que ela tem um lugar muito especial, porque ela não é um visto, não é algo que você obtém apresentando documentos e você tem a permissão de entrar legal. Ela é uma exceção à regra. Ela é algo que é concedido caso a caso. E nós temos também esse termo associado com uma outra palavra, que é o advance parole. O advance parole, talvez seja o que quase todos vocês conhecem, é quando você entra com uma petição de ajuste de status, ou seja, você está buscando o seu green card de dentro dos Estados Unidos e você, paralelamente, entra com uma petição de um travel document, uma permissão de um documento de viagem. O que seria isso? Bom, quando você pede o seu ajuste de status para residente americano, de turista ou de algum outro tipo de visto temporário para residente, você entra com toda essa documentação, todo esse pedido de dentro dos Estados Unidos. Durante a pendência desse processo, se você viajar para fora do país, você abandona o seu processo de ajuste de status. Então, isso prejudicaria muito o aplicante. Por quê? Porque não só ele abandonou esse processo, mas ao sair do país, ele teria muita dificuldade de regressar com visto de turista, por exemplo, porque ele já demonstrou a intenção imigratória. Então, qual é a solução para situações, por exemplo, onde o processo de ajuste de status demora muito tempo e a pessoa precisa sair do país para resolver algo pessoal ou para ir cuidar de alguma questão de saúde ou visitar um ente querido que esteja enfermo ou mesmo para uma questão de negócios que é urgente? Então, a solução que foi encontrada foi dentro dessa autoridade da lei, que é o 212 D5A, que é a autoridade de parole, que é dada ao governo americano, que eles podem emitir, durante o processo de petição do ajuste de status, uma autorização prévia para que você possa sair do país e ser permitida a sua entrada sendo paroled in, ou seja, você é permitido uma entrada permissiva. Não é que você tem o direito ou porque você tem o visto, mas é permitida a entrada porque você está esperando o seu ajuste, então você não é considerado como alguém que abandonou o ajuste. Veja bem, você ter esse documento de viagem, ele não garante a sua entrada. Ele sim é algo que eu diria que é mais provável que você entre, porque você tem esse documento, mas ele não é uma garantia. Além disso, esse documento de viagem, que é o Advance Parole, ele tampouco é o status imigratório. Então, você ter esse documento não garante que você está nos Estados Unidos legalmente. Você está nos Estados Unidos esperando
o seu ajuste de status. E apenas ter esse documento não coloca você em status de parole. A gente tem ouvido muitas pessoas dizendo, não, já recebi o meu documento de trabalho e agora estou em status de parole. Isso não é verdade. O documento de trabalho também você aplica paralelamente quando você faz o seu ajuste de status e você recebe convenientemente, no mesmo cartãozinho, autorização de viagem. Isso é algo recente. No passado, para você ter essa autorização de viagem, era uma carta. Mas, por conveniência, combinou-se essas duas coisas num cartãozinho. Mas ter esse cartãozinho em mãos não coloca você em status de parole. O que faz a pessoa ser um parolee, ou seja, alguém que entra embaixo dessa autorização do parole, é você sair do país e entrar no país e ser admitido embaixo dessa situação. Então, veja só. Cuidado com pessoas que fazem petições imigratórias para você, ajuste de status, e falam, não, fique tranquilo porque em 3 meses você vai estar de parole, vai estar com parole, que é o que nós temos ouvido. Não é bem assim, você está esperando o seu ajuste de status, que pode ser tanto aprovado, e nós assim esperamos, ou às vezes pode ser negado. Então, cuidado com o falso senso de segurança que isso pode transmitir, mas também aproveite da oportunidade, se você tiver o seu parole e precisar viajar, saia do país, mas não antes de conversar com seu advogado, ver se não tem nenhuma outra situação que possa atrapalhar a sua reentrada no país e prejudicar assim o seu ajuste de status.